Duas pessoas casam, desse relacionamento vem duas filhas, o casamento começa a ir de mal a pior, o pai trabalha no emprego, a mãe trabalha em outro emprego, que inclusive gera, o emprego que a mãe trabalha gera muito ciúme em casais normais, quanto mais em casais que já têm algum problema, que é a tal profissão de Uber. A mãe dessas duas filhas trabalha como Uber. E o pai, que já vinha lutando pelo casamento, e a mãe, aparentemente também, talvez para manter as filhas com o pai e a mãe próxima, porém o casamento continua naquela anarquia de vai e volta, a esposa traindo, ao mesmo tempo tentando segurar o marido, e o marido, para trazer uma certa confiança ou saciar o seu ciúme, coloca um rastreador no carro da esposa, a qual é motorista de Uber, e depois de várias reconciliações para alinhar o casamento, mas sem sucesso, o colégio, a professora aonde as filhas estudam, liga para a mãe para avisar a mãe que uma das suas filhas está passando mal na escola. Porém, o celular está desligado, levando a professora a entrar em contato com o pai das meninas. E o pai o que faz? Curioso pela professora ter dito que já tentou contato com a mãe, porém não teve sucesso, o pai olha o rastreador do carro da esposa até então e percebe que o carro está em um local estranho e esquisito e se dirige ao colégio, porém pelo caminho vai em direção aonde o GPS mostra através do rastreador. E o que ele encontra pelo caminho? A sua esposa, que queria ver o casamento funcionar, que levou ele diante do pastor em um restaurante, fazendo o cara dobrar o joelho, pedir perdão para o pastor, a qual o pastor era o seu amante, e ele, chegando ao local onde o rastreador levou, encontra sua amada e querida esposa junto com o tal pastor, que até então era visto e confirmado que era amante dela. E segundo a história, houve um conflito ali, o cara explodiu, no momento com razão, porque se sentiu humilhado, quem já foi traído sabe como é que funciona essa questão. Enquanto ele toma uma atitude de covarde, parte pra cima da esposa, segundo a história, agredindo-a, o tal amante, pastor covarde, porque todo homem que tem um amante é covarde, embarca na sua moto e sai em disparada, e deixa a amante a qual ele prometeu amar, declarou amor por ela, que nós sabemos que infelizmente amantes é uma vida complicada. O tal homem covarde vai embora e a amante, no caso ali a esposa, fica apanhando do próprio marido. E o marido, na fúria, embarca no carro e vai até o colégio e pega as duas crianças, e você já sabe o desenrolar desse fato cruel, covarde, que nessa história só existe duas inocentes, que são as duas crianças que foi ceifada a vida covardemente, brutalmente, por um monstro chamado de pai, e consequentemente resultado da vida de uma mãe descompromissada com a vida, egoísta ao extremo, e que agora, eu vou ser sincero para vocês, está se vitimizando nas redes sociais, dando entrevista. É sobre esse assunto que nós vamos falar, e não me venha com história que eu tenho que me compadecer pela mãe, pelo tal pastor aí, porque nós aqui metemos o pau em canalha do evangelho, e o foco do canal aqui não é falar de monstro a qual esse pai se tornou, mas as consequências de um pastor e de uma mulher envolvida com esse pastor. Por isso está na nossa mira aqui. Mas antes, se inscreve aí embaixo, deixa seu comentário no decorrer do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você é inscrito, verifica a sua inscrição. E bora ver esse vídeo dessa entrevista que vocês estão pedindo aí pra mim. Já faz 2 dias, né, que estou recebendo o link desse vídeo aqui. Inclusive, é um link que veio lá do canal do Paulinho, no entanto. Vamos ver o vídeo, analisar o vídeo para a gente entender essa história.
Pois bem, antes de eu largar o vídeo aqui, eu já vou dizer uma coisa pra você que vem pra mim aqui encher o saco dizer a culpa é só do assassino, Zé, é só o pai que é o culpado, ninguém mais é culpado. Negativo, eu já falei em outros vídeos, negativo. Nada justifica o que esse cara fez, não quero nem comentar a respeito desse cara porque tem que pagar o que fez e pagar a altura do que ele merece. É um verdadeiro monstro animal que não tem nem como chamar aqui de ser humano, né? No meu ponto de vista. Agora existe um porém que eu bato na tecla aqui. Se a sociedade, ou nós aqui na internet, principalmente eu nesse segmento evangélico com o meu trabalho aqui no canal, não condenar a imoralidade, principalmente vindo da parte de homens que se dizem de Deus, de mulheres que se dizem puras, intocáveis, que é o que essa mãe dessas crianças passava, imagina quantas mais vítimas perderão as suas vidas consequência da imoralidade que aparentemente normalizou. O que é uma traição? O que é você sair com um cara casado? Não tem problema. Olha o exemplo da consequência de uma imoralidade de um pastor e de uma mulher que passava a imagem que estava tudo sob controle, tentando mostrar para quem estava próximo que tinha reatado com o monstro aí, e o pastor passando a pinta de santão em cima do púlpito. Se nós aqui não bater nessa tecla da imoralidade, pode ter certeza que outras vidas serão ceifadas consequência da impunidade dessas imoralidades cometidas, principalmente dentro do contexto evangélico. A mãe, o pastor, não pode ser isentos de culpas somente porque o marido foi mais cruel, mais monstro. Pra mim não cola esse discurso. Essa ideia que eu vi no vídeo aqui, pelo que eu entendi, está se vitimizando. Eu não engoli não, tá? Não engoli. Precisaria aí ter algum psicólogo, alguém especializado para interpretar, para eu ficar mais ciente das minhas convicções. Mas até o momento eu não engoli não, tá? Verdade. O que é mentira? Fique com a entrevista. Esse relacionamento já tem muitos meses que eu tentei me separar. Por várias vezes, por diversas vezes eu fui embora pra casa dos meus pais. Só que ele não aceitava. A gente não tava tendo mais aquela vida de casal dentro de casa. E eu falava assim, eu quero me separar. E ele fazia uma pressão tão psicológica em mim, falava assim, mas como que a gente vai se separar? Eu só tenho você e as meninas, a minha vida acabou. Se você for embora, as meninas foram embora. Essa mulher tá mentindo aqui, porque no próprio áudio, que eu até larguei aqui no canal, você percebe que o cara fala que ele queria largar ela. E ela não aceitava a separação. E aí, quem que está mentindo na história? Ainda bem que os dois estão vivos, né? Daqui a pouco vem a verdade. Porque sempre existem os três lados, né? O lado de um e do outro e o lado da verdade. Mas aí ela está claramente mentindo diante da fala dele. Agora, precisamos saber quem que está falando a verdade. Porque ela está dizendo que ele queria manter o relacionamento. Ela não queria porque não queria. E lá no áudio ele fala que ele queria deixar dela e ela não queria. Então, na verdade, aqui tá contraditório. Eu já começo por aí. Olha, o que eu vou fazer da minha vida? Eu só tenho vocês. Vocês é minha família. Então aquilo mexeu muito com a minha cabeça, porque ele falava o tempo todo, se você for embora, se as meninas for embora, eu vou me matar, porque minha vida não tem sentido sem vocês. Então, assim, ele fazia muita pressão psicológica e às vezes eu ficava por dó. E todas as vezes que eu ia embora, ele ia atrás. Ele não dava esse sossego de aceitar a separação. Ele é um pastor e no dia que aconteceu o caso, né, que o Ramon, todo mundo sabe, ele colocou um rastreador no meu carro. Então, assim, porque eu já falava pra ele que eu não amava ele mais, que eu não gostava dele como mulher mais. E isso eu falava muito claro pra ele, a minha família sabia, a família dele, a irmã dele, e eu já tinha falado isso pra ela também. E assim, no dia do acontecido... Aqui, para você entender, ela está se protegendo das atitudes que ela teve com o envolvimento com o pastor. Porque vivia com o cara, morava debaixo do mesmo teto, junto com as crianças, aparentemente passando a imagem que estavam casados. Diante de todo aquele fato que a gente já ouviu aí, que fez ele se dobrar o joelho e tal. Porém, ela afirma várias vezes agora aqui que ela já estava separada, que não tinha mais nada, que vivia dizendo para ele, em outras palavras, o meu relacionamento com o pastor, eu não estava traindo-o. É mais ou menos por aí. Mas ela esquece que o pastor estava traindo a esposa dele, os filhos dele com ela.
Então não me convence. Ele chegou no local, eu e essa outra pessoa, o pastor, a gente estava dentro do carro realmente, mas não é igual as pessoas estão falando assim, ela saiu do carro pelada. Não, isso é fake news. Tanto é que na hora do momento que ele já chegou me puxando do carro e me batendo. Ele me bateu muito. E a outra parte, a única coisa que fez, fugiu. Ele foi muito covarde nesse momento também, por ele ser homem. Ele não me defendeu em nenhum momento, ele só montou na moto dele e foi embora. Porque você é outra, minha querida. A pessoa que entra num triângulo amoroso, ela nega a dominação que ela está passando, vivendo. Porque geralmente as regras, né, num triângulo amoroso aí que o pastor estava vivendo, as regras sempre vão ser impostas por quem é casado. Quem está casado e traindo. E mal sabe essa pessoa que ela está vivendo uma vida totalmente insegura. Ela não tem segurança nenhuma, porque o cara que está saindo com ela, traindo com ela, ele vai dar segurança para a sua casa, sua esposa e os filhos. A segunda opção, no caso, a amante, vive uma vida desprotegida. É só uma ilusão que está protegida e tem que estar ciente que não pode esperar nada em troca, nada de volta. A não ser o coito ali um pro outro, e passou disso não tem comprometimento nenhum. Principalmente da parte do cara que deixou a família para viver com a tal, para ter momentos com a tal amante. Isso é uma estrutura manipuladora mental, que a pessoa que decide viver uma vida nessa ideia de ser amante, ela age voluntariamente, pensando, acreditando que é livre, mas no fundo, sinceramente, cara, ela está presa numa vida desgraçada. No final, a relação extraconjugal é uma desordem narcisista, tanto da parte da pessoa infiel quanto da parte da amante, que é um negócio que só se move por prazer imediato e não pela realidade que implicaria empatia pela pessoa a qual está se relacionando ali. Mas, infelizmente, tem quem goste de viver essa vida, né? E depois as consequências é tenebrosa. E aí o Ramon, ele ficou me batendo, e eu tentei segurar ele para ele não sair, né? E aí o carro que ele tava dirigindo, ele não achou a chave no momento, e o meu, como tava com a chave na ignição, ele conseguiu sair do meu carro e eu tentei ainda segurar, só que ele saiu me arrastando no asfalto, tanto é que nos meus joelhos não tem como ver, mas estão todos ralados aqui porque eu saí arrastada no asfalto. Todas as minhas coisas, meus pertences estavam dentro do meu carro, que ele saiu. E o carro que ele estava dirigindo, quando eu vi, tinha o celular dele, estava lá dentro desbloqueado. Então aí eu consegui mandar a localização para minha cunhada, que foi ela que me buscou lá. Você estava com o celular dele e ele estava com o seu carro, ou seja, o carro tinha um rastreador, você conseguia saber para onde ele estava indo. Mas em momento nenhum passou na sua cabeça que ele estava indo pegar suas filhas? Jamais, em nenhum momento, porque se ela tivesse atendido a ligação da escola, do colégio, porque foram as informações que eu recebi aqui, que a professora ligou para ela porque a filhinha dela estava passando mal e precisava da mãe, e como ela não atendeu o telefone porque ela priorizou o momento romântico com o pastor, se ela tivesse atendido o telefone, ela saberia que o cara teria ido direto ao colégio. E aqui fica claro aquela ideia, é uma mãe totalmente egoísta, que não se preocupou com os filhos. E não me venha com a história que a mãe, a mulher que se separa, tem que ser feliz e buscar outros relacionamentos. Eu vejo de outra forma. Tem, claro que tem. Porém, tem que ter responsabilidade pelos filhos que coloca no mundo. Ah, mas ela não imaginaria que o pai faria isso. Imaginaria sim. Se você olhar bem a história, você sabia que o cara já tinha dado indícios e prometido fazer, inclusive com a própria vida dela e a própria vida dele. Então ela já era para estar em alerta com relação ao que poderia vir diante da atitude dela aí de viver essa vida pervertida aí com o tal pastor. Por isso eu concluo dizendo que essa história, se existe inocente, é só as duas crianças, que infelizmente não está entre nós. O resto, meus amigos, é tudo do mesmo balaio, um pior do que o outro. No caso, o pior aí é o pai que fez toda essa crueldade. Se fosse uma coisa que eu imaginasse,
eu teria ligado na escola, eu teria falado, não deixa ele pegar as minhas filhas, eu tinha ligado na creche, na escola, ou eu tinha ligado pra minha cunhada, em vez dela ir até mim, ter ido pegar as minhas filhas primeiro. Se fosse uma coisa que eu imaginasse, porque ele saiu de lá falando que iria acabar com a vida dele, que iria... Se tivesse atendido o celular que a professora ligou, com certeza estaria sabendo. Matar. E quando eu consegui ver o localizador, o rastreador no celular dele, eu tentei seguir ele para impedir que ele fizesse alguma coisa contra a vida dele. Ele estava ligando pro meu pai e pra minha mãe. Aí eu peguei e falei assim, não, ele não vai fazer besteira com as meninas não, ele vai fazer besteira com a vida dele, mas deixa eu ligar pra minha mãe aqui, porque minha mãe tá chegando na escola. Aí na hora eu peguei do telefone da minha cunhada, eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, a senhora chegou na escola? Ela falou assim, cheguei. Eu falei assim, pega as meninas. Ela falou assim, não, as meninas não tá aqui mais. Aí foi na hora que eu desesperei. Aí eu desesperei. Eu falei assim, meu Deus do céu, não é possível, não, eu vou fazer alguma coisa com as minhas filhas, não. Ela pode estar sofrendo, com certeza. É uma mãe, algum momento ou outro o mundo dela está desabado, algum momento ou outro ela pode fazer alguma loucura porque o desespero é grande, tem aquela baixa. Mas se tu analisar as imagens, que eu já dei uma olhada nesse vídeo antes, e perceber, não convence. Tem muito detalhezinho assim que passa batido para quem olha só pelo lado sentimental da história e não pelo lado racional, que você cai na choradeira, no vitimismo. Sem contar que tem um discurso aí conduzido por um advogado, a qual ela está tentando manter a linha, porque o foco da entrevista é mostrar o lado mãe. Mas e o outro lado da mãe egoísta, irresponsável, que mesmo não dando certo com o marido, não tinha nada que ir atrás de um homem casado, pastor da igreja. E nem vamos falar do pastor, porque já tem vídeo meu aqui a respeito desse canalha da fé aí. Mas a intenção do vídeo aqui é mostrar o lado mais sentimental de mãe, que eu não tiro a razão também. Porém, eu não engulo. Até porque ela está pagando em vida e com certeza não desejo pra ninguém o que essa mulher está passando. Momento difícil, complicado, mas que é consequência, infelizmente, das suas atitudes também. E foi nessa hora que eu desesperei, foi aquele desespero. Aí, no desespero, o celular que eu tava rastreando ele bloqueou. No que o celular bloqueou, eu não tinha a senha do celular, porque era dele. E aí eu não consegui chegar até lá, mas faltou pouco tempo, talvez pra mim tentar impedir, fazer alguma coisa, mas eu não consegui. Aí foi aquele desespero, eu liguei pra polícia e falei, pelo amor de Deus, acha minhas filhas. Graças a Deus eu nunca ouvi esses áudios. Eu sei o que aconteceu nesses áudios porque a gente vê muito na internet, as pessoas comentando, as pessoas falando. Eu tenho muita noção, só que eu não tenho nenhum pingo de curiosidade. Nunca escutei esses áudios, morro de medo de escutar, porque aí eu sei que meu mundo vai desabar de vez. Meu mundo já tá desabado, porque eu perdi, não foi só uma filha, eu perdi duas. Eu perdi tudo que eu tinha, que eram as minhas filhas, né, de 8 e 4 anos. Pessoas totalmente comprometidas com a imoralidade, o egoísmo falando mais alto ao ponto de deixar duas crianças vulneráveis e que hoje está aí colhendo as consequências disso. A informação que eu tive foi quando eu cheguei na delegacia, que eles me deram a notícia, que tinha achado o carro carbonizado com as minhas filhas. Como é que você recebeu? Você estava na delegacia quando você recebeu essa notícia? Como é que foi? O delegado ligou. Ele ligou para minha cunhada e falou que precisava muito falar comigo. Só que quando ele falou que tinha que conversar comigo pessoalmente, não podia dar notícia pelo telefone, eu já imaginei que era o pior. O delegado me chamou numa sala e aí ele me deu a notícia. Ele falou assim, a gente realmente encontrou 2 corpos carbonizados. Que naquele momento meu mundo desabou. De saber que as minhas 2 filhas estavam lá e elas foram mortas de uma forma tão cruel. Muito cruel. 2 anjinhos inocentes. E eu não pude fazer. Dois anjinhos inocentes e 3 covardes. E um desses 3 um monstro. Nos primeiros dias, eu não vou mentir, eu me sentia muito culpada. De tanto ouvir tanta gente falando, você é culpada, você é culpada. E aí eu pensei, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu realmente sou culpada. Só que uma amiga me falou, não se sinta culpada, porque você pode ter errado como esposa, como mulher, mas como mãe não.
Errou sim como mãe. A prioridade nessas alturas aí, principalmente tendo duas crianças inocentes da idade das filhas dela, a prioridade dela deveria ser trabalhar e cuidar das crianças. Mas a mulher tem que tocar a vida. Tem que tocar a vida responsavelmente e não ir atrás de homem casado para viver uma aventura, sabendo que seria a segunda e sabendo com quem ela estava vivendo em casa. Mas ela não fez isso. Como mãe, eu não errei. Errou sim. Muitas pessoas têm falado: mas se ele não tivesse visto aquilo, você não tinha gerado ira nele. Tudo bem, ele ficou com ira. Então por que ele não me matou? Por quê? Porque quando você tá irado, você quer descontar sua raiva. Ele teve a oportunidade de me matar, porque eu fiquei sozinha com ele. A outra pessoa que tava comigo, covarde, foi embora. Não teve coragem de afrontar ele, por ele ser homem, né? Então, assim, eu fiquei... O que ela esperava do pastor, o tal garanhão aí, evangélico? Que o cara ia proteger ela? É uma verdadeira loucura, mas... tem gente que gosta de viver assim, infelizmente. Fiquei sozinha cara a cara com ele, ele me bateu, ele me enforcou. Ele podia ter passado 70 vezes por cima de mim com o carro, ter me matado. Mas não, o que ele fez foi pensado, ele teve muito tempo, ele teve tempo de ligar pros meus pais e virou aquilo lá. Ele torturou as minhas filhas mentalmente, psicologicamente. Então, assim, não foi uma coisa na hora da raiva. Ele teve tempo pra pensar. Ele teve tempo de pegar uma na creche, ele teve tempo de ir na escola e pegar outra. Ele teve tempo de passar em algum lugar e comprar faca porque ele não tinha. Ele teve tempo de comprar gasolina e ele teve tempo de chegar até Santo Antônio. Ela tá falando que ele teve tempo, mas ela sabia que ele estava tendo esse tempo. Até porque ela estava contribuindo para ele arquitetar tudo isso. Então é onde eu bato na tecla que ela também é responsável por criar esse ambiente, esse contexto monstruoso. Nada justifica esse imundo monstro cometer toda essa atrocidade. Porém, os três aqui são responsáveis por construir todo esse contexto que causou a morte de duas vidas inocentes, cara. Eu sinceramente dá uma raiva, cara, de pensar nisso. Porque é hoje. Então foi tudo pensado. E agora ela quer se vitimizar, tá se vitimizando. Do meu ponto de vista, ela tá se vitimizando. Ela não pensou nas filhas em momento algum. Até porque ela já tinha levado o cara a dobrar o joelho, pedir perdão diante do amante dela. Então ela preparou todo esse ambiente. Ela é responsável sim porque arquitetou, ajudou a concluir tudo isso. E olha o nível que a mulher chega. Dá uma entrevista dessas, se tiver alguém que pudesse analisar melhor, eu não engulo isso aqui. Porque agora está aqui se vitimizando, inclusive chamando até o amante de covarde. E ela vai sair como a bonzona na história. Até porque a entrevista aqui é preparada, discurso preparado pelo advogado dela aí, para ela manter uma linha para jogar só o lado emocional da história como mãe. Mas o lado narcisista que existe, que é claro, o lado irresponsável de uma mãe egoísta, eles estão totalmente tirando de cena, estão colocando só o sentimento para poder passar a ideia de que ela está preocupada. Aquela típica camisa, né? Com as filhas desenhadas, como que se ela foi vítima também de um monstro. Se existe vítima aqui de um monstro, é só as duas crianças, que pagaram com a vida, covardemente pelo um pai, uma atitude que não tem o que nós querer discutir aqui, repulsiva, porém contribuída por uma mãe, a esposa no caso, e um pastor que era o líder espiritual. Olha o nível do nível espiritual do pastor aí. As consequências, aonde chegou. Eu vejo aquela cena, rasga meu coração. Ela lá na porta, porque ele pegou ela primeiro na creche, a caçula. Aquela é a caçula na porta da escola, que foi buscar mais velho, então tava toda feliz, com certeza na cabeça dela ela tava, meu Deus, meu pai me buscou. Isso é o que eu imagino que passou na cabeça dela, né? Então ela jamais iria imaginar que ele iria fazer aquilo com elas. Todos os dias era meu pai e minha mãe que buscava eles na escola. As minhas filhas, elas eram meus orgulhos. Só orgulho. Na onde ela chegava, a Mirielle, a Cecília era muito educada.
Muito, muito, muito. Todo mundo que convivia comigo falava: Daiane, as suas filhas são diferentes, porque realmente elas eram. A mais velha cuidava muito da caçula, muito. Isso é muito. Cuidava muito da caçula porque a mãe não tinha tempo pra cuidar, né? Muito doloroso pra mim, eu sinto muita falta. Eu tô com muita saudade das minhas filhas e eu... Mas enquanto tava lá recebendo a cajadada do pastor, uma cajadada ungida dentro do carro, discutindo o relacionamento extraconjugal, iludindo o próprio pai das crianças, ela não sentia falta das crianças, né? Telefone desligado para não atender nem a ligação do colégio, ela não estava sentindo falta, só foi sentir falta agora. Para infelicidade eterna, que infelizmente vai carregar pro resto da vida. Não queria estar no coro de uma mulher dessa. Com saudade, que eu nunca mais vou ver elas. Eu perdi 2 filhas, as duas que eu tinha, eu perdi da pior maneira que eu acho que uma mãe poderia perder, e ainda ter que lidar com as pessoas que não sabem o que eu tô passando, e está me julgando, falando assim: isso aí não é mãe não, isso é uma mãe. Eu escutei diversas coisas absurdas, sabe? Ninguém sabe de que fato, como era a minha vida pessoal. Já dá pra saber, só por ter um relacionamento com um pastor casado, pai de 2 filhos, passando uma imagem pro Brasil de pregador de boteco de aleluia, já dá pra, não precisa falar mais nada, pra você entender que tipo de mulher ela era. E detalhe, traição é uma escolha consciente que o ser humano faz, sabendo que vai fazer algo errado. Eu queria saber como é que se sente a esposa do pastor em relação a essa mulher. Ninguém sabe. Ele era uma pessoa bem calma dentro de casa. Aqui bate com a ideia de que o próprio pai dela, a mãe dela, que seria os avós das crianças, deram depoimento, principalmente nos áudios, que amavam o Ramon. E ela própria confirma aqui que o cara era um cara bom. Então foi uma provocação ao longo do tempo dentro do relacionamento que fez o cara virar um monstro que, cara, não tem justificativa, mas ela é responsável, sim, por construir e arquitetar esse ambiente que causou a morte das filhas. Só que ele não aceitava a separação. O amor já tinha acabado. Mentira, mentira. Nos áudios o Ramon deixa claro que ele queria se separar e ela não queria, e obrigou ele a pedir perdão pro pastor por ter levantado a ideia de que ela estava saindo com ele, para limpar a barra do pastor. Que eu não tiro o direito dela. É mãe, tá sofrendo, beleza. Mas tem que ser responsável na vida sim. Que infelizmente agora está sentenciada a viver o resto da vida com essa dor que eu não faço nem ideia. E ele sabia disso. Eu já tinha falado pra ele: o amor acabou, eu não tenho mais amor pra você de mulher pra homem. Só que ele não aceitava. Uma coisa que eu não entendo, não tem mais amor de mulher, de homem e mulher, né? De mulher pra homem. Mas o porquê então queria que o cara se aproximasse, que tivesse uma amizade com o pastor? Qual que é a tara dessa mulher no final da história? Não tô entendendo. Me ligava 24 horas por dia, chamada de vídeo pra saber onde que eu tava, com quem eu tava. Por que será? Por que será? Eu trabalhava também de motorista de aplicativo, e aí se por algum acaso eu pegasse algum passageiro homem, meu Deus, se ele ficasse sabendo, já era uma loucura na minha cabeça, ele não aceitava. Não aceitava por quê? Porque ela era correta? Porque se o homem confia na mulher, não tem essa. Então o cara tinha problema sério sim em confiar nela aí, e com certeza gerou uma doença aí que trouxe toda essa destruição na vida deles. Muito ciumento, possessivo mesmo. A pressão psicológica, ele falava assim: não, você vai largar de mim, eu vou separar, eu vou morrer. Eu prefiro morrer, eu prefiro me matar do que viver sem você e sem as meninas. Você teve medo disso impactar na vida das suas filhas? Exatamente. Eu falei assim: como que a pessoa depois se mata e as minhas filhas vai ficar sem pai por culpa da mãe? Então eu pensava muito isso. Mas só que uma coisa é certa: nunca fique com uma pessoa por dó. Porque no dia que ele fez o que ele fez comigo, ele não teve nem um pingo de dó. Porque ele me matou em vida. Ele queria me punir, com certeza. O ponto fraco de uma mãe é o quê? É os filhos. Como ele era um pai presente, como ele era um pai igual qualquer outro pai, jamais eu imaginaria que ele ia fazer isso com elas. Porque se eu imaginasse, meu Deus, eu ligava eu já tinha até proibido, né? Ele buscar as meninas na creche, na escola. Então é uma coisa que você não imagina que isso iria acontecer. Cara, na verdade é assim, ó.
Eu não caio no teatro dessa mulher aí, velho. Mulher tá batendo em cima do Ramon, que já é cachorro morto. Esse cara aí já acabou pra ele. E totalmente comprometido em contar uma história, né? Aquele padrão de história contado geralmente por pessoas envolvidas em casos semelhantes a esse, de um verdadeiro vitimismo. Aquele vitimismo padrão pra tirar a culpa dela e transferir pra cima do cara que... O cara vai pagar tudo que fez, inclusive mais ainda, coisa que nem deve, já deve estar pagando. Vai queimar no inferno! Eu vou ser bem sincero, eu tenho ódio dele. E eu quero justiça. Eu quero justiça por... Minha querida, o Brasil e o mundo tem ódio desse cara, não é só você. Essa questão de ódio pelo Ramon aí é eu aqui, o Brasil e o mundo. Pessoas falam assim, que justiça você quer? Ele já tá preso? Ele tá preso, mas ele tá isolado. As pessoas ficam protegendo ele, entende? E eu tô presa dentro de casa. Eu não sou bandido. Em outras palavras, eu quero ver ele morto. Se ele tá preso, tá isolado para não ser morto já, que quase foi, né, quando entrou, o que ela quer mais? Quer que o cara seja morto? É a cobrança que ela quer? Tá no direito? Comente aí o que vocês acham. Eu não cometi um crime. Eu cometi um erro. As minhas filhas tiveram 3 homenagens que fizeram pra ela. Eu não pude ir nenhuma. E isso me... Aí é que tá. Não, eu não cometi um crime. Beleza, criminoso tem que pagar e ponto. Agora não, o meu foi só um erro. Olha o tamanho do resultado da escolha de um erro consciente. É só um erro. E isso fica de exemplo pra você que gosta de dizer, não, é só um errinho, é só uma puladinha de cerca, é só um errinho. É, meu, vai nessa. Me matou por dentro. Por que eu não pude ir nenhuma? Por causa de ameaça. Você acha que ele realmente tentou se matar naquele momento? Eu não acredito não. Porque se realmente ele quisesse se matar, ele teria ficado dentro do carro. Então eu não acredito que ele queria se matar, não. Ele foi um covarde, essa é a verdade. Ele foi um covarde, frio e calculista. Cachorro morto. Mas aqui se tem alguém que precisa pagar e ser responsável, é ela e o próprio pastor. Até porque o pastor deveria prezar pela vida e bem-estar da saúde familiar daquelas famílias, pessoas que participam da sua igreja. Olha o tamanho da responsabilidade do pastor. Não, ele resolve pegar e destruir um casamento ao ponto de chegar a esse nível. São responsáveis também. Eu quero tentar lembrar delas os momentos bons que a gente teve. Quero lembrar dos momentos bonitos de brincadeira, delas me maquiando, penteando meu cabelo, falando que me amavam, me chamando de princesa. Porque pra mim, as minhas filhas, elas não morreram, elas estão vivas pra sempre aqui no meu coração. Cara, eu vou parar por aqui, mas sinceramente, cara, eu fico aqui doido, cara. Ela está de posse de um discurso aí cheio de ameaças. E pra mim uma pessoa, não importa se é mãe, se é pai, seja quem for, mas essa pessoa colocar a felicidade pessoal, carnal, desejo carnal, o egoísmo acima dos filhos, meu amigo, não tem credibilidade nenhuma para requerer nada. Principalmente quando coloca a felicidade pessoal, carnal, desejos, impulsos da carne acima da família e dos valores e princípios morais e éticos. Não tem como eu dar moral aqui. E ela deixa claro, a história dela com o pastor, fica claro que era uma história de uma paixão, de um fogo. Essa mulher não estava atrás de um amor para viver junto com as suas filhas. Ela estava atrás de algo egoísta, uma paixão momentânea egoísta, priorizando os desejos dela e deixando de lado as 2 filhas, deixando claro a sua irresponsabilidade. Únicos inocentes nessa história aí é as 2 crianças. Uma tragédia anunciada e consciente por ela que chegaria e poderia chegar a esse ponto. Porém, ela pensou que poderia ser com a vida do próprio Ramon. Não imaginou que poderia ser com a vida daquelas crianças que ela estava deixando também a Deus dará para correr atrás dos desejos do fogo da paixão. Uma verdadeira irresponsabilidade. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí embaixo. É isso que eu penso, não mudo nada, a tecla é a mesma. Temos que bater nessa tecla moral, principalmente envolvendo um pastor, que eu desejo aqui que nunca mais esse cara venha pisar em cima de um púlpito para falar alguma coisa em nome de Deus. Tem sangue inocente na mão dele também. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo, deixe seu comentário.
Se você não me segue nas demais redes sociais, lembre-se que eu estou lá nas outras. E esse é o canal Falazar, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.